Hoje é sexta-feira, amanhece um pouquinho diferente, meu povo. Decisão de Copa do Mundo é assim mesmo, mexe com a emoção das pessoas. Por isso vamos começar indo direto para a Rússia. Meu amigo, chegou a hora. Hoje é dia de Brasil em campo. A equipe encara a Bélgica, valendo uma vaguinha na semifinal da competição. Nós vamos para a Rússia conversar ao vivo com Bruno Vicari, que segue ali, na cola da seleção brasileira, agora na cidade de Kazan, palco do jogo. Bom dia para você, Bruno. Como está a confiança da torcida por aí? A cidade já vive aí um clima de decisão? Vive sim, viu, Cássio? Bom dia, aqui pontualmente 11 horas da manhã, logo mais às 9 horas da noite, aqui na Arena Kazan, às 3 horas da tarde aí do Brasil, esse jogo decisivo que você estava falando. A torcida está muito confiante e a gente sente também, e acho que isso é o mais importante, que nesses jogos da Copa do Mundo, ao longo da competição, essa confiança foi chegando na seleção brasileira. O time foi ficando mais tranquilo, mais confiante e, sem dúvida nenhuma, a seleção está em uma crescente técnica e também emocional. A cada jogo que passa, o time fica mais confiante. Tomara que essa confiança toda e também esse desempenho técnico, esses dois pontos sejam refletidos hoje nesse jogo que promete ser muito difícil. É uma das seleções com maior qualidade técnica que o Brasil vai enfrentar nessa Copa do Mundo. É verdade que ainda nessa questão do emocional, ontem o Brasil sofreu também um abalo, né? Uma notícia ruim. No início já da madrugada de ontem, aqui na Rússia, foi confirmado que o Danilo, lateral direito, está fora da Copa do Mundo. O jogador sofreu uma lesão em um dos ligamentos do tornozelo esquerdo. Exames de imagens mostraram que o jogador não vai conseguir se recuperar a tempo, mesmo se o Brasil for avançando e se chegar à decisão da Copa do Mundo. Apesar de não poder mais atuar, o Danilo pediu para continuar com o grupo, então ele segue aqui na Rússia, continua fazendo parte do grupo, mas não vai mais jogar. Lateral direito, claro, é o Fagner, confirmado, já havia conquistado essa posição de titular, continua como dono da lateral direita. Se existir algum problema com o Fagner, aí a primeira opção, ou a segunda opção para essa posição, passa a ser o Marquinhos, que é zagueiro, mas também costuma jogar na lateral, Cássio. E que zica do Danilo, hein, Bruno? Segunda lesão num curto espaço de tempo. E outra coisa, Bruno, você concorda com as alterações aí feitas pelo técnico Tite para o jogo de hoje? Então começando pelo Danilo, é verdade. Na verdade, ele virou titular da seleção brasileira ou foi convocado como titular por causa da contusão do Daniel Alves. Fez a primeira partida, mas depois ele sofreu uma contusão muscular. Aí o Fagner entrou justamente na partida contra a Costa Rica, segunda partida do Brasil na Copa. E foi bem contra a Costa Rica, foi bem contra a Sérvia. O jogador Danilo já havia ficado à disposição contra o México, mas o Tite preferiu não fazer essa mudança, manter o Fagner como titular. Então o Fagner virou o titular da seleção e agora uma nova contusão que infelizmente é definitiva, pelo menos para essa Copa do Mundo. O Danilo está fora. Sobre as mudanças que você me perguntou, sim, as mudanças eram aquelas esperadas e corretas feitas pelo Tite. Marcelo, recuperado também de um problema nas costas. É um ótimo jogador, excelente, um dos melhores laterais do mundo. O Filipe Luís foi muito bem nos dois últimos jogos, mas mesmo assim o Marcelo com 100% de condições é melhor e tem que ser o titular. E no meio de campo, aquela mudança que a gente também já esperava. O Casemiro está suspenso, recebeu o segundo cartão amarelo, não pode jogar hoje e naturalmente o Fernandinho seria o seu substituto e será. O Tite já confirmou que essa é a mudança ali no meio de campo da seleção. Então são as duas mudanças que a gente esperava sim, Cássio. Bruno, a gente já falou do Brasil, agora o que dá para esperar dessa Bélgica, hein? Afinal, é o jogo da vida deles, né? Exato, é um time que tecnicamente é muito bom. Se a gente colocar no papel, as duas seleções elas têm praticamente o mesmo nível ali, jogadores talentosos. Claro que o Brasil tem algumas peças que são extraordinárias, como por exemplo o Neymar. Mas a seleção belga, ela tem alguns pontos que são muito fortes. O Courtois, goleiro Thibaut Courtois, é um dos melhores do mundo. Tem o Eden Hazard, que é um meia atacante que joga pela esquerda, também joga no Chelsea, é companheiro do Willian, também é muito bom, um dos melhores do mundo e um dos destaques dessa Copa do Mundo também. Além disso, o Lukaku, que é um atacante importantíssimo, é o maior artilheiro da história da seleção belga, já fez 40 gols. Então são peças muito boas, são peças que individualmente são destaques em seus clubes. Citei 3, mas poderia citar mais, Mertens e tantos outros. Mas é um time que também ganhou uma força muito grande há exatos 2 anos, quando o técnico Roberto Martinez, que é um espanhol, assumiu o comando dessa equipe. Então ele conseguiu juntar todas essas peças e transformou essa boa geração belga
belga em um grande time, mais ou menos como o Tite fez na seleção brasileira. Até curioso porque os dois assumiram a equipe no mesmo dia, suas equipes no mesmo dia, em setembro de 2016, e de lá para cá as duas seleções têm campanhas bem parecidas. Por exemplo, a Bélgica tem 25 jogos nesse período, só perdeu uma vez. A seleção brasileira tem 24 jogos nesse período, só perdeu uma vez também. Então a gente vai ver um duelo aqui de duas camisas com histórias diferentes, a seleção brasileira extremamente vitoriosa, com 5 títulos mundiais. Do outro lado, a Bélgica, que jamais chegou a uma semifinal, mas que dentro de campo são seleções aí que jogam futebol do mesmo nível, sim. Bruno, até para completar essa informação, a Bélgica, nesses 25 jogos, fez 76 gols, uma média aí de mais de 3 gols por partida. Então, provavelmente é uma equipe que avança, gosta de jogar, né, no campo de ataque. Inclusive, o técnico Martínez vai colocar, né, o gigante Fellaini, de 1,94 m de altura, né, como titular. A Bélgica deve apostar, Bruno, nessa jogada aérea para furar o bloqueio da nossa seleção? É mais jogada, é mais com bola no chão, tá, Cássio, que os belgas jogam. Mas claro, o Fellaini é um jogador importante, ele não é atacante, mas é um jogador importante que em bola parada certamente vai causar problema para a seleção brasileira, até porque essa é ainda uma das deficiências do Brasil. Mas é um time que joga com a bola no chão, que é rápido, que tem habilidade, todos aqueles jogadores que a gente estava falando. Esse desempenho ofensivo, ele também tem sido bastante eficiente aqui na Copa do Mundo. São 12 gols marcados em 4 jogos. É verdade que a seleção belga, até aqui na Copa do Mundo, enfrentou seleções mais fracas que a seleção do Brasil. Jogou contra a Tunísia, jogou contra o Irã. A própria seleção japonesa são seleções mais fracas do que aquelas que o Brasil pegou, como Sérvia, como Suíça, a própria seleção mexicana. Então a gente vai ter duas equipes, sim, que são muito equilibradas, que têm boas defesas, mas duas equipes que com a bola no ataque também têm muita qualidade técnica. A gente vai ver agora, então, como é que foi esse último dia de preparação da seleção brasileira, o dia de ontem, as opções do técnico Tite e tudo que envolve essa partida entre Brasil e Bélgica. Dá só uma olhada. Já virou rotina e tá dando certo. Mais uma vez, a seleção brasileira foi recebida com festa por centenas de torcedores, agora em Kazan. Os russos também deram as boas-vindas, mas em forma de arte. Antes do Brasil chegar ao hotel, o rosto do craque do time já estava lá, estampado na parede em frente à janela do quarto do camisa 10. E ele gostou da homenagem. Todo esse brilho de Neymar também encanta cada vez mais o técnico Tite. O que me interessa e o que eu tenho de felicidade é ele voltar a estar em altíssimo nível de novo. No último treino, antes da partida decisiva, debaixo de chuva, 2 confirmações. Marcelo volta à equipe titular e Fernandinho assume o lugar de Casemiro, suspenso. Pela segunda vez na Copa, Miranda foi o escolhido para ser o capitão. A principal maneira de parar o adversário é estar atento a todas as jogadas e a todos os jogadores que estão dentro de campo, porque tem vários jogadores de qualidade. Nosso sistema defensivo vai entrar muito bem preparado para neutralizar todas as armas adversárias. E são muitas, começando pelo melhor ataque da competição, com 12 gols marcados em 4 partidas. Uma longa invencibilidade que já dura 23 jogos. E a presença de um carrasco do Brasil em Copas na comissão técnica. Hoje, auxiliar técnico da Bélgica, o francês Thierry Henry, fez o gol que eliminou a seleção brasileira em 2006 e estava no grupo campeão em 98. Experiência de sobra, uma equipe que ainda não está acostumada a vencer. Os belgas nunca passaram das quartas de final em uma Copa do Mundo. Há 4 anos foram eliminados nessa mesma fase pela Argentina. Os dois times são muito talentosos e de muita qualidade. A diferença é que não vencemos uma Copa do Mundo e o Brasil sabe muito bem como fazer isso, disse o técnico da Bélgica, Roberto Martínez. A história pode até jogar a favor da seleção brasileira, mas o equilíbrio promete marcar o duelo desta sexta-feira. O Brasil vai a campo com o uniforme número 1, que o peso da camisa amarela faça diferença aqui em Kazan. Olha, se Deus quiser, vai fazer diferença sim. Bom, gente, aqui no Brasil, o jogo decisivo, mais uma vez, vai mudar a rotina do país.
muitos serviços vão ser interrompidos mais cedo. Já os bares e restaurantes apostam na decoração e nas novidades ligadas ao Mundial para atrair os torcedores. Entre mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, cerca de 4 mil são belgas. O Rabino Davi é um deles. Bola pra frente. Já são 40 anos desde que ele se mudou para cá. Aqui uniu duas paixões, judaísmo e futebol. Criou um canal no YouTube para comentar os jogos da Copa. O ser humano é um lutador. Ele não se dá por vencido assim tão rapidamente. Não deu certo esta vez, vamos na próxima. O belga, quem diria, garante que o coração se rendeu e que nesta sexta a torcida vai ser para o Brasil. Rivalidade não é pecado. Mudar os horários em dias de jogos do Brasil também não. Os bancos vão abrir às 9 da manhã e fechar à 1 da tarde. O horário dos Correios será das 9 às 2. A Polícia Federal atende até a 1 da tarde. Serviços de transporte e hospitais devem funcionar normalmente. Em São Paulo, o rodízio de carros será suspenso. Nos restaurantes e bares da capital paulista, o trabalho é dobrado. A cada 90 minutos de bola rolando, a corrida é para alcançar os acréscimos no faturamento. Chegam a 30%, segundo a Associação Nacional do Setor. Para tentar turbinar ainda mais esses números, o Vinícius investiu na decoração e no cardápio da hamburgueria, com lanches temáticos. A gente criou para o próximo jogo o Brasil, que é inspirado na feijoada, e a Bélgica, que a gente pegou como referência a cerveja e fez um molho de cerveja escura. Ele ainda garantiu o reforço de 2 craques. Eduardo agora atua pelo meio do salão como garçom e Thiago na retaguarda do bar. Enquanto tiver no jogo, a gente está atacando. A Copa está aí, ela veio com força, aumentou o volume de vendas. Quanto mais torcidas, nessas épocas festivas, a gente tem a oportunidade de poder trabalhar, né? 10% aumenta, né? Em todo o Brasil, em milhares de bares, a mesma torcida, para que a festa se repita até o fim da Copa. 5h12. Bom, gente, vamos agora a outros assuntos, seguindo o baile aqui do SBT Notícias. Em São Paulo, a polícia descobriu um desmanche de motos em uma casa na zona leste da capital. A mulher que mora no local foi presa e o filho dela, que é menor de idade, foi levado para uma casa de custódia. O repórter Marcelo Bittencourt tem todos os detalhes. Os investigadores chegaram até o endereço no Jardim Euteuvi, na zona leste da capital paulista, através de uma denúncia anônima. O local funcionava como um desmanche clandestino de motocicletas roubadas. Cerca de 30 foram encontradas, todas já desmontadas. A polícia acredita que as peças eram vendidas a comerciantes da região. Na casa estavam Vanessa Ferreira Barbosa e o filho adolescente de apenas 14 anos de idade. Os dois negaram envolvimento com uma quadrilha que rouba motos, mas não souberam explicar o que todo o material fazia no local. Além das peças roubadas, os policiais civis localizaram cartões bancários e 9 celulares, 3 deles roubados. Mãe e filho foram levados para a delegacia da cidade Tiradentes. Vanessa foi autuada por receptação, associação criminosa e corrupção de menores. Já o adolescente foi encaminhado para a Fundação Casa. De São Paulo, Marcelo Bittencourt para o SBT Notícias. Obrigado, Marcelo, pelas informações. Já em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, foram presos 8 integrantes de uma quadrilha especializada em furtar carros de luxo. Os assaltantes levavam, em média, 15 veículos por dia. O homem de camiseta verde é um ladrão. O alvo dele é essa caminhonete branca. Pela sombra, é possível ver o momento que ele abre a porta e entra no carro. Em poucos minutos, ele liga o veículo e vai embora. Esta outra câmera de segurança gravou a caminhonete sendo levada pelo bandido. O criminoso é integrante de uma quadrilha especializada em furtar carros de luxo. Polícia Civil! A polícia fez uma operação para desmontar o bando. Em 6 meses, os assaltantes levaram, em média, 15 carros por dia. Em um dos assaltos, durante a madrugada, há pouco mais de um mês, a quadrilha invadiu esta loja, que fica em plena marginal do Tietê, na Zona Norte.
Os criminosos levaram 11 carros de uma só vez. Os bandidos moravam em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Os carros eram desmontados rapidamente em uma comunidade na zona leste da capital paulista. Adolescentes eram usados para alertar uma possível chegada da polícia. O esquema de vigilância montado pela quadrilha começava logo depois do furto. Contavam com outros automóveis que iam à frente do caminho até o receptador, verificando eventual presença de polícia. Parte das peças que seria vendida ficava em um matagal. Desmanches também foram localizados. O furto de veículos é um dos crimes que seguem em alta. Só nos 5 primeiros meses deste ano, quase 42 mil veículos foram furtados no estado. Média assustadora de 280 carros todos os dias. A polícia do Rio de Janeiro realizou uma operação para capturar uma quadrilha suspeita de distribuir milhões de maços de cigarro contrabandeados do Paraguai. 12 pessoas foram presas. Armas, munição, carros e até uma lancha foram apreendidos. A operação prendeu, entre outras pessoas, um PM e 3 agentes penitenciários. O ex-policial militar Ronaldo Santana da Silva é suspeito de controlar uma máfia que lucrava vendendo cigarros do Paraguai. Em 8 meses de investigações, os agentes conseguiram rastrear uma nova atividade das milícias. Uma única quadrilha movimentava a maior rede de cigarros contrabandeados do Rio de Janeiro. Apenas com esse negócio, o faturamento do grupo é estimado em R$1.500.000 por mês. Nestas fotos, caixas e mais caixas de cigarros apreendidas este ano pela polícia. Os produtos ilegais eram comprados no Paraguai, entravam no Brasil sem pagar imposto e seguiam pelo Paraná até o Rio de Janeiro. Nós temos dados de inteligência que empresas regularizadas do ramo de tabaco perderam cerca de 50% a 60% do mercado por conta da atuação dessa milícia. Aqui, os milicianos obrigavam os comerciantes a vender os cigarros nas áreas dominadas por esses criminosos, como na zona oeste da capital e na Baixada Fluminense. Quem não alcançava a meta era ameaçado. Um bagulho que era para ficar 3 mil por semana, o cara não deu nada, independente desse trabalho, ele tinha que se virar nos 3 mil por semana. Ficou light, Marquinhos. Ficou muito mesmo. Muito light, ele não honrou, né? Então eu tive que passar o problema, entendeu? Será que ele tá achando que vai acabar em pizza, pô? O chefe do bando continua foragido. Wellington da Silva Braga comanda a maior milícia do Rio. Em abril, ele conseguiu escapar de uma operação que prendeu mais de 150 pessoas em uma festa em Santa Cruz, também na Zona Oeste. A polícia estipulou em quase R$2 milhões a fiança para que a esposa e o filho do médico assassinado no Recife deixem a prisão. O motivo do crime brutal ainda está sendo investigado. O corpo dele foi encontrado esquartejado e carbonizado. O corpo do médico cardiologista Denilson Paes Silva, de 54 anos, foi encontrado em um poço de 25 metros de profundidade, no condomínio de luxo em que ele morava, em Camaragibe. A esposa do médico, a farmacêutica Jussara Paes, e o filho mais velho do casal, Danilo Paes, de 23 anos, são suspeitos do crime. Os dois foram presos, acusados de homicídio e ocultação de cadáver. A vítima estava desaparecida há mais de 20 dias. Moradores do condomínio chegaram a contar para a polícia que a esposa do médico dizia que ele estava viajando. Os policiais desconfiaram da versão de Jussara. O mandado de busca e apreensão na residência da vítima levou à descoberta do corpo. A gente observou também que o ambiente ele tivera sofrido uma pintura em alguns pontos antes, alguma alterabilidade, mas o luminol mesmo assim revelou e foi constatado no interior da residência sangue humano. Até o momento, os investigadores não identificaram a participação do filho mais novo do casal no crime. Diz que, de fato, o pai estava na iminência de deixar a residência, que o casal tinha um relacionamento conturbado e que ele pretendia abandonar o casamento e deixar a residência. 4 pessoas de uma mesma família, entre elas um bebê de 10 meses, morreram no incêndio na zona norte de São Paulo. O fogo se alastrou durante a madrugada, enquanto as pessoas dormiam. Um curto-circuito no emaranhado de ligações elétricas clandestinas é a causa mais provável dessa tragédia. Uma comunidade em choque. É muito triste, filha, é muito triste. A pessoa perder as pessoas assim. Quando o incêndio começou, os vizinhos tentaram, mas não conseguiram retirar do barraco de madeira o casal e os 2 filhos.
Só que foi muito rápido. Chamei lá da minha janela, Celia, tá pegando fogo, sai daí. Só que ninguém respondeu. A auxiliar de limpeza Ana Célia Santana, de 31 anos, o marido Anderson Gomes, de 35, e os meninos Lucas, de 4 anos, e Eric, de 10 meses, morreram carbonizados. Ao todo, 4 barracos foram destruídos pelas chamas. Uma moradora contou à polícia que o fogo começou dentro do barraco dela depois de um curto-circuito em uma ligação clandestina de energia. Ela só teve tempo de retirar a filha de 3 anos e pedir socorro. O casal e os 2 filhos moravam nesta comunidade na zona norte de São Paulo havia 4 anos. O local fica em um morro e a energia elétrica só chega por meio de ligações clandestinas. Apesar das condições precárias, Ana Célia e Anderson sonhavam em construir uma casa por aqui. A minha irmã ela sempre foi uma pessoa bem extrovertida, né? Bem alegre. Vai fazer muita falta, sem dúvida. Essa situação é uma situação que só Deus mesmo para dar força, né? Em São Paulo, o aeroporto de Congonhas teve voos cancelados e atrasados durante toda a quinta-feira, por conta da falta de visibilidade provocada por um forte nevoeiro. Os saguões ficaram lotados. Foram horas de espera para remarcar os voos. A falta de informações nos guichês das companhias aéreas irritou os passageiros. Fizeram a gente de idiota, de babaca mesmo. Era para eu estar em Curitiba às 2h30 da tarde. Já são 9 horas da noite e eu estou em São Paulo. Algumas empresas distribuíram água e biscoitos. Na embalagem, uma palavra de conforto. Para não perder o lugar na fila, o jeito foi comer sentado no chão. Passamos aqui mais de 4 horas na fila para poder conseguir remarcar as passagens e conseguir acomodação em hotel. De acordo com a Infraero, 120 voos tiveram atrasos e 33 foram cancelados. O cansaço venceu as crianças. O carrinho de carregar as malas virou uma cama improvisada. A gente está de férias, né, com as crianças, veio para curtir, acaba perdendo um pouco do tempo e se estressando. A chuva se espalha pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As nuvens carregadas na região são resultado do vento úmido que sopra do oceano em direção ao continente. Enquanto isso, o tempo continua seco na parte central do país, por conta de uma área de alta pressão atmosférica que acaba inibindo a formação de nuvens mais carregadas. O dia começa com mínima de 13 graus em Curitiba, 14 em Belo Horizonte e apenas 12 em Brasília. O sol predomina na capital paulista nesta sexta e a temperatura chega aos 26 graus. Calor de 31 em Campo Grande e também em São Luís. Já em Porto Alegre, a sensação ainda é de frio, com máxima de 18 graus. Em Salvador, pode chover a qualquer hora do dia e a máxima não passa dos 25. Em Manaus, o sol aparece e eleva a temperatura, com máxima de 33. Em Boa Vista podem ocorrer temporais e a máxima chega aos 32. E no Rio de Janeiro, os termômetros vão marcar máxima de 28 graus. Agora a gente vai às notícias internacionais. Nos Estados Unidos, tempestades provocaram estragos em várias partes do país. No estado da Pensilvânia, uma forte tempestade derrubou árvores, provocou inundações e deixou cerca de 10 mil pessoas sem energia elétrica. Já na Flórida, a força do vento destelhou um restaurante e deixou dezenas de construções destruídas. Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos. E centenas de pessoas marcharam em defesa do ex-presidente do Equador, Rafael Correa, nesta quinta-feira. Houve tumulto e a polícia tentou dispersar a multidão usando gás lacrimogênio. Os manifestantes revidaram e atiraram objetos contra os agentes. O ex-líder teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Equador. Ele é acusado de mandar sequestrar um deputado opositor. Correa negou o crime. A polícia peruana resgatou 12 mulheres venezuelanas, 2 delas menores de idade, de uma rede de tráfico sexual. A maioria das vítimas era imigrantes que fugiram da crise na Venezuela. Outras 3 colombianas menores de idade também foram resgatadas. 2 venezuelanos e um cidadão americano foram presos.
Na Índia, uma freira e uma funcionária de um abrigo para mães solteiras, administrado pela instituição de caridade Madre Teresa, foram presas acusadas de vender bebês. Um casal afirmou ter pago quase $2.000 por uma criança. Em Madrid, na Espanha, uma multidão se reuniu para assistir à corrida anual de salto alto. Os participantes tiveram que correr pelas ruas de paralelepípedos calçando sapatos com no mínimo 15 centímetros de salto e usando vestidos e perucas. A corrida faz parte dos eventos da cidade para celebrar o orgulho gay. Um ex-mergulhador da Marinha tailandesa morreu durante as operações de resgate dos 12 meninos e do técnico de futebol que estão presos numa caverna. O homem ficou sem ar enquanto tentava retornar à base onde estão os meninos. A vítima já tinha se aposentado dos serviços militares e trabalhava como voluntário no resgate. Os socorristas lutam contra o tempo para salvar os jovens. Segundo o Serviço de Meteorologia, uma forte tempestade deve atingir a região a partir desta sexta-feira. A preocupação das autoridades é que o volume de água seja tão intenso que alague o local onde os garotos estão. Atualmente, a única opção de resgate é o mergulho. As 12 crianças e o técnico do time de futebol estão presos na caverna há 2 semanas. E mais uma vez o tema é a Copa do Mundo. O SBT Notícias, é claro, volta ao vivo para a Rússia para falar com Bruno Vicari, que está na cidade de Kazan, onde a seleção brasileira enfrenta a Bélgica por uma vaguinha aí na semifinal da competição. Bruno, agora eu quero sinceridade total. Você acredita que o Brasil vence a tão badalada geração belga, essa geração de ouro que tanto dizem, e segue aí firme e forte rumo ao Hexa? Você quer sinceridade, né, Cássio? Sinceridade total. Olha, que jogo difícil, né? Acho que um ponto positivo para o Brasil, essa questão psicológica, de equilíbrio. A gente tem acompanhado muito nos últimos dias a seleção brasileira nos treinos e também nas entrevistas. O William falou muito sobre isso. Ontem o Tite também foi no mesmo sentido. E mais do que falar ou ser simplesmente da boca para fora, a gente sente que a seleção brasileira está concentrada, está tranquila, e acho que isso pode ser importante sim em um jogo. Pode ser importante não, isso é fundamental em um jogo tão equilibrado quanto vai ser esse. A gente já tem destacado aqui, se você colocar ali lado a lado 11 contra 11, qualidade técnica dos jogadores, aí o equilíbrio é muito grande. Então, acaba vencendo uma partida assim nos detalhes e quem está concentrado, quem está com a cabeça no lugar e quem consegue desempenhar, então, tudo aquilo que foi planejado. A gente sente que a seleção brasileira não começou assim a Copa do Mundo. Começou mal, muito nervosa contra a Suíça, mais nervosa ainda contra a Costa Rica, mas depois daquela partida contra a Sérvia, o time ganhou confiança, sentiu que as coisas estavam encaixadas e aí o time fez um bom jogo então contra a Sérvia e também um bom jogo contra o México. Vai precisar ser assim nessa partida de hoje aqui contra a Bélgica, que tem um time muito bom, como a gente tem destacado. Até nessa questão psicológica, vale a pena a gente destacar que, mais uma vez, o capitão vai ser o Miranda. Pela segunda vez nessa Copa do Mundo, é o zagueiro quem vai vestir, quem vai usar a braçadeira de capitão. Então, essa braçadeira já passou pelo Marcelo, já passou 2 vezes também pelo Thiago Silva, agora pela segunda vez vai ser o Miranda, que a gente sente vai virando, ou de fato é um dos líderes dessa seleção do Tite, tanto que desde que o Tite assumiu o comando da seleção, em 25 jogos, é pela 5ª vez que o Miranda vai vai ser o capitão da seleção brasileira. Então, ainda mais o Tite dá confiança para esse zagueiro, que é um líder tranquilo, um líder calmo, mas que consegue controlar todo mundo ali dentro de campo. Olha, Bruno, eu admito que eu tô com um pouquinho de medo da seleção da Bélgica, mas acho que na verdade, eu prego mais respeito do que o medo, que é uma seleção que tem muitos talentos, uma seleção aí nova, uma geração que estão valorizando muito, mas acho que se o Brasil bater a bolinha dele, saber superar, né, a pressão da Bélgica e conseguir mostrar o bom futebol, o Brasil tem chance sim, né? Tô arriscando aqui 2-0 pro Brasil hoje, Bruno. E tu? Eu vou com 1-0. 1-0 tá bom, tá, Cássio? Mas se bem que 2-0, o Brasil tem conquistado aí vitórias por 2-0, não é um palpite ruim. Mas ter medo ou mais, ter respeito, como você falou, é bom. E a gente sente que a seleção brasileira vai por essa mesma linha também. Os jogadores vão por essa linha. Até porque todos, ou a maioria, quase metade da seleção, quase metade dos jogadores, convive com esses atletas em seus clubes na Europa. Então todos se conhecem muito bem. E é uma geração, a gente fala assim muito, essa nova geração belga. Agora ela não é mais
mais nova, ela era nova na Copa de 2014, onde a seleção belga foi bem, até chegou às quartas de final, desempenhou assim um bom papel, foi eliminada para a Argentina. Mas agora é um time que tem toda essa qualidade, mas é um time que está maduro, então que chega assim ao momento de realmente dar um passo mais importante em sua história, que é chegar a uma semifinal ou algo que ainda não aconteceu. Só acho que não estava muito nos planos deles cair exatamente contra o Brasil nessa fase da competição, que é um time tecnicamente tão bom quanto e que tem todo o peso, toda a história e que sabe como avançar, né? Então, é isso que talvez não estivesse nos planos dos belgas, mas claro, é confronto aí muito duro entre duas grandes equipes. Tomara que na hora de desequilibrado, desempate, essa questão de camisa pesada pese a favor do Brasil. Aliás, o Brasil vai jogar mais uma vez com seu uniforme principal, com a camisa amarela, com calção azul e com as meias brancas. Verdade, Bruno. A amarelinha não pode amarelar hoje, né? Bom, Bruno, hoje também acontece a partida entre França e Uruguai. Confronto entre duas seleções campeãs do mundo, né? E que podem enfrentar o Brasil na semifinal. O que dá para esperar desse jogão, Bruno? A presença do Cavani ainda é um mistério. Esse vai ser bom, hein, Cássio? Às 11 horas da manhã, aí do Brasil, vai ser um jogão. Você destacou muito bem, confronto entre duas seleções campeãs do mundo. Porque agora nas quartas de final, são 8 seleções em campo, mas só 4 com títulos mundiais. Então a gente tem o Brasil desse lado da chave. Tem Brasil e tem esse confronto entre França e Uruguai. E do outro lado só sobrou a seleção inglesa. É um grande jogo, claro que a seleção uruguaia perde muito sem a presença do Cavani. Sofreu uma contusão na panturrilha, ainda não está confirmada a sua ausência, mas dificilmente um dos principais jogadores aí da Copa vai poder atuar contra a França. O Uruguai perde muito sem esse jogador. Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. Boa sorte para você na cobertura. Boa sorte para o Brasil, que espero, né, que a amarelinha não amarele hoje, né? Beleza? É isso, não vai amarelar não, vai pesar a favor do Brasil, tomara. Então é isso, às 3 horas da tarde aí do Brasil, às 9 da noite aqui são 11h30. Então daqui a algumas horas aqui, ó, Brasil e Bélgica, a gente vai acompanhar e trazer todas as informações nas redes sociais do SBT e também nos nossos telejornais. Combinado, Cássio? Combinado, valeu, Bruno. 5 horas e 32 minutos, horário de Brasília. A gente continua falando de Copa do Mundo e quem traz as últimas curiosidades sobre o Mundial direto de Moscou é a repórter Patrícia Vasconcelos. Continuamos na capital, Moscou. Nesta sexta-feira começam as quartas de final. Enquanto a bola não rola, vamos às notícias desta Copa. Para variar, Neymar continua sendo alvo de brincadeiras ao redor do mundo. A última foi feita numa escolinha de futebol na Suíça. O treinador apita e grita Neymar. Imediatamente, todos os garotos largam a bola e se jogam no chão. Neymar! Na véspera da partida contra a França, o uruguaio Luís Soares decidiu celebrar uma vitória, pelo menos no carteado. É que ao lado do zagueiro José Jiménez, Luizito foi campeão de truco na concentração da Celeste. E o camisa 9 comemorou muito. De Moscou, Patrícia Vasconcelos, para o SBT Notícias. Obrigado, Patrícia. Gente, olha só que fofo. Um bebê de Brasília está fazendo muito sucesso na internet. E o motivo? Homenagens aos jogadores e às seleções que disputam a Copa do Mundo lá na Rússia. Esse é o Theo, mas hoje pode chamar de Cavani. Isso mesmo, o atacante da seleção uruguaia. Ficou lindo de peruca preta. Fica lindo de qualquer jeito, né? Eu sou suspeita. Não, ele não é do Uruguai, é brasileiro. Olha aí, o pequeno craque de verde e amarelo em várias versões. A Copa do Mundo tá rolando lá, na Rússia. O Theo tá bem longe, aqui ó, em Brasília. E esse aqui é o mundo de fantasias dele. Nessa brincadeira já são quase 20 uniformes diferentes, de seleções que continuam na disputa e outras que já voltaram para casa. Sem pensar, um golaço dos pais. O Theo ganhou as redes sociais, virou o jogador da Croácia, representou a Inglaterra, se vestiu também de espanhol, nas versões francesa e portuguesa, com direito a boinas e bigodes. A gente tá cada vez mais empolgado, o pessoal manda ideia, manda o que fazer, sugestão, e a gente tá brincando, tá se divertindo.
Essa produção aí tem um significado especial. Se vestiu de Marrocos para homenagear o vovô, né? E como o tamanho não é documento, do alto de seus 60 centímetros, o Theo virou até árbitro de vídeo e analisou a falta contra o Neymar. Ele marcou que foi pênalti, ele analisou e falou foi pênalti mesmo. Mas todo dia é uma diversão, é legal, a gente tem que usar a criatividade e interagir com ele. Com apenas 6 meses de vida, criatividade está sobrando para essa família. E desse jeito, a primeira palavra do Theo não vai ser mamãe nem papai. Fala, Hexa! Fala, Hexa, filha! Meu Deus, que bonitinho, tá de amassar a televisão. Muito legal e muito criativa a ideia dos pais. Bom, gente, em época de Copa do Mundo, muita gente confunde festa com irresponsabilidade e acaba misturando álcool e direção. Não é bom, né? No Distrito Federal, mais de 50 motoristas foram presos embriagados diariamente só no mês de junho. Sexta-feira é dia de Jogo do Brasil. Assistir na casa de um amigo, de um bar, um restaurante, alguma coisa para comemorar. Na hora de ir para casa. Aí é aplicativo, né? Mas nem todo mundo pensa assim. O consumo de bebida alcoólica aumenta na Copa do Mundo e o problema é a volta para casa. De acordo com o Detran, aqui no Distrito Federal, mais motoristas foram flagrados dirigindo bêbados. As infrações aumentaram quase 70% em junho em relação ao mesmo mês na Copa de 2014. 1.700 condutores foram autuados, uma média de 56 multas por dia. Praticamente 98% dessas pessoas foram autuadas de tirar de circulação antes que se envolvesse em acidentes, principalmente com mortes e feridos. Um dos motoristas foi flagrado 2 vezes na mesma noite dirigindo bêbado. Na primeira, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e outro condutor assumiu o volante. Horas depois, na mesma rodovia, ele foi parado de novo. Estava dirigindo alcoolizado e agora vai ter que pagar uma multa de quase R$6.000. Beber e dirigir é infração gravíssima. A multa é de R$ 2.900. Depois de curtir os jogos, o melhor mesmo é voltar seguro para casa. A gente comemora depois em casa ou se tiver que deslocar, pega um táxi, né? Não seria no momento desse que eu ia estragar a festa. É isso aí, se beber, não dirija. Bom, gente, um bebê de 7 mesinhos morreu vítima de sarampo em Manaus. Essa foi a primeira morte pela doença na cidade em 18 anos. O menino, que não havia sido vacinado, morava em uma das áreas monitoradas pela Secretaria de Saúde. Foi a terceira morte por sarampo registrada no país este ano. Outras 2 pessoas morreram vítimas da doença em Roraima. Autoridades ainda investigam um 4º caso de uma menina de 9 anos que morreu com sintomas da doença. Não foi coletado material, então nós estamos tentando localizar a família para poder fazer a coleta das outras pessoas que tiveram contato com a criança nesse mesmo período. 271 casos de sarampo foram confirmados no estado do Amazonas desde março deste ano. 1.800 são investigados. Apesar disso, os postos de saúde têm registrado baixa procura pela vacina. Não é uma campanha, é uma vacina de rotina, mas é preciso que as pessoas compareçam com o seu cartão de vacina. E quem não tiver, vai receber a vacina dentro da faixa etária preconizada, 6 meses a 49 anos. No Rio Grande do Sul, já são 7 casos de sarampo registrados este ano. No Rio de Janeiro, 17 casos são investigados. O chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi escolhido para assumir o Ministério do Trabalho. Ele vai acumular as 2 funções interinamente após Elton Iomura pedir demissão. Elton, afastado pelo STF e outros políticos, foram alvos da Polícia Federal nesta quinta-feira. Elton Iomura chegou à Polícia Federal no fim da manhã. Ele não respondeu às perguntas dos investigadores e se recusou a dar a senha de um dos celulares, alegando ter dados particulares. Agentes também estiveram no gabinete no Ministério do Trabalho e na casa do ministro no Rio de Janeiro. Elton Iomura foi afastado do cargo e está proibido de manter contato com outros investigados. Foi uma determinação do ministro Edson Fachin, que atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal. Investigadores apontam que Iomura atuava como testa de ferro da deputada Cristiane Brasil e do pai dela, Roberto Jefferson, presidente do PTB, para dar continuidade a um esquema criminoso de concessão de registros sindicais no Ministério.
A terceira fase da Operação Registro Espúrio se baseia nas primeiras etapas da investigação, que tiveram como alvos Cristiane Brasil e Roberto Jefferson. Iomura foi nomeado para a pasta, que é loteada pelo PTB, depois do impasse na indicação da deputada ao cargo. No gabinete do deputado Nelson Marcheselli, foram apreendidos equipamentos eletrônicos e uma pasta com R$5 mil. Um dos assessores do deputado foi preso. O gabinete é limpo, o trabalho nosso é limpo, mas eu sou deputado do PTB. A PF ainda pediu para fazer buscas em endereços do ministro Carlos Marum, mas o ministro do Supremo, Edson Fachin, e a PGR não concordaram. Marum teria atuado junto ao chefe de gabinete de Iomura com demandas para beneficiar sindicatos de Mato Grosso do Sul, base eleitoral do ministro. Nunca conversei com nenhum servidor daquele ministério a respeito de demandas de qualquer sindicato, pessoalmente ou por telefone ou por qualquer outro meio. A defesa de Elton Iomura disse que ele não cometeu nenhum ato ilícito. E o governo federal assinou uma medida provisória para tentar fomentar o setor automobilístico. Uma das ações desconta R$1 para cada R$10 investidos pelas empresas em pesquisas. O acordo, fechado de última hora, estabelece metas para que as empresas invistam em tecnologia e concede incentivos fiscais. Na prática, as montadoras terão isenção de R$1 no imposto de renda para cada R$10 investidos em pesquisa e desenvolvimento. Numa cerimônia pequena, com a presença de empresários do setor automotivo, mas fechada aos jornalistas, o presidente Michel Temer assinou também um decreto que reduz o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, de carros híbridos e elétricos a partir do ano que vem. A taxa atual, que é de 25%, pode cair para até 7%. Ou seja, quanto melhor a eficiência energética do veículo, menos imposto será cobrado. Os empresários elogiaram as medidas. Eles disseram que agora terão maior previsibilidade para montar um plano de negócios após 5 anos de prejuízos no setor. A medida provisória precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias, para não perder a validade. As ações da Embraer caíram mais de 14% depois que detalhes de um acordo com a Boeing foram divulgados. A empresa de aviação brasileira deve transferir 80% da produção de jatos comerciais, negócio mais lucrativo dela, para a gigante americana. Duas gigantes da aviação trabalhando juntas. A brasileira Embraer e a americana Boeing anunciaram nesta quinta-feira que se juntaram para criar uma joint venture, ou seja, vão ser sócias numa terceira empresa. A tendência é que esse negócio tenha um potencial de crescimento muito maior e de geração de maior resultado. A Embraer é líder no mercado de jatos médios, de até 150 lugares. A Boeing trabalha com aeronaves maiores, para até 450 passageiros. A nova companhia vai assumir toda a produção de aeronaves comerciais da empresa brasileira, que corresponde a quase 60% do faturamento. A Boeing deverá pagar quase 4 bilhões de dólares em troca de 80% do negócio. O anúncio frustrou o mercado, que esperava que a gigante americana comprasse a Embraer. Com a nova empresa, as duas vão dividir lucros e prejuízos, mas as decisões e o comando estarão nas mãos da Boeing. A Embraer vai ter uma grande sócia, uma sócia que tem participação global, que tem muita tecnologia, ela vai poder otimizar os seus custos e dar um retorno maior. As ações da Embraer vinham subindo desde outubro do ano passado, quando a francesa Airbus anunciou a aquisição da canadense Bombardier, numa negociação parecida. O problema é que todas as decisões envolvendo a Embraer passam pelo aval do governo brasileiro. A empresa é a principal fornecedora das Forças Armadas e quando foi privatizada nos anos 90, a União manteve parte das ações que garantem poder de veto. No ano passado, o presidente Michel Temer afirmou que não abriria mão da empresa. Não há a menor cogitação em transferir o controle para outra empresa. A produção de aeronaves militares e jatos executivos permanece com a Embraer. Quando as negociações sobre a nova empresa forem concluídas, ainda precisarão do aval de órgãos econômicos dos Estados Unidos, do Brasil, além da aprovação do presidente da República. O problema que se especula é que isso possa acabar
coincidindo com o momento aí de conclusão do processo eleitoral, que isso pode, de certa forma, afetar um pouco o fechamento da transação um pouquinho lá para frente. E o assunto você já sabe, né? É Copa do Mundo. O outro jogo desta sexta-feira, de onde está o adversário do Brasil em caso de classificação, é um duelo entre campeãs mundiais, França e Uruguai. O técnico francês Didier Deschamps disse que não está preocupado com a presença ou não do uruguaio Edson Cavani. O último treino da seleção francesa foi no palco do duelo, o estádio de Nizhny Novgorod. Com uma aparente calma, que a imprensa francesa chamou de rara, o técnico Didier Deschamps disse que prepara a equipe sem levar em conta se o atacante uruguaio Edson Cavani vai ou não jogar. Para o francês, o duelo vai exigir muita estratégia. Disse que o Uruguai é muito bom no ataque e que a França terá que ser paciente. Nos treinos dessa semana, os reservas focaram nas cobranças, que nessa fase de mata-mata têm sido frequentes nos jogos da Rússia. Na porta do hotel da seleção, os torcedores deram palpites. Este francês acha que será mais difícil do que o jogo com a Argentina. O mais otimista disse que será outro espetáculo da França. A seleção francesa tem o elenco mais caro desta Copa. Os 23 convocados valem mais de 1 bilhão de euros, o equivalente a mais de 4 bilhões de reais. O mais caro é Mbappé, avaliado em 120 milhões de euros. O jovem craque marcou 2 gols e definiu a vitória da França contra a Argentina. Os franceses esperam novamente mudar marcos históricos. Nunca tinham vencido os argentinos numa Copa e agora buscam superar o trauma também contra os uruguaios. Nos duelos em mundiais foram 2 empates e 1 vitória do Uruguai. A nossa adversária de hoje, a Bélgica, está confiante num bom resultado contra o Brasil, tanto que a população deixou até as diferenças culturais de lado para torcer. Quem mostra isso pra gente é o enviado especial, Sérgio Uti. São de tirar o fôlego as paisagens desse país. É uma viagem pela arquitetura e por uma história marcada por divisões e disputas, mesmo sendo tão pequeno. Bem-vindos a um dos menores países do mundo. A Bélgica é pouco maior que o estado de Alagoas e tem 11 milhões de habitantes, menos que a cidade de São Paulo. Esse pedacinho do mapa é dividido entre aqueles que têm o holandês como primeira língua e aqueles que falam francês. Você foi educada em francês? Sim, em francês e eu aprendi sozinho em português e inglês. Agora, holandês você não fala? Não, holandês não. Filha de uma brasileira, Jéssica não é exceção. Muitos belgas, como ela, não entendem o próprio conterrâneo. Na Rússia, por exemplo, jogadores e comissão técnica se comunicam em inglês. É como se fossem 2 povos, 2 nações. E não é de hoje que eles se estranham. Geração após geração, a ideia de oficializar esse divórcio e criar 2 países diferentes sempre vem à tona. Mas para o mal e para o bem, se tem uma coisa que o futebol consegue fazer é diminuir a temperatura do debate político. E no caso da Bélgica, isso faz toda a diferença. Mais que o francês, mais que o holandês ou até que o alemão, falado por uma pequena minoria, o idioma que todos entendem mesmo é esse aí. A camisa que todos vestem com orgulho é a que vai ser usada pelos adversários do Brasil nesta sexta-feira. Em Ghent, na parte holandesa, somos recebidos por uma família que nos confirma como o futebol conseguiu deixar as divisões de lado. Todo mundo se sente belga, não importa se é o lado holandês ou francês, me conta Ing. Não é assim com todo mundo. Kirk, cujos pais são do Congo, ex-colônia belga, me diz que não se sente incluído na festa. Não me sinto belga, não sou tratado como belga, me diz o jovem de 20 anos, que tem a mesma origem de vários jogadores da seleção, o que ajuda a diminuir esse sentimento de exclusão. Mas a geração de Johan e Elias parece ter superado essas diferenças. A única cor que importa é a da nossa camisa, diz o belguinha pra lá de confiante. Bélgia. Brasil. Né. 5h49. Vamos dar uma olhadinha lá fora e ver como está o tempo e o trânsito aqui em São Paulo. A gente vê aí a Marginal Tietê na altura da Ponte das Bandeiras, que tem trânsito, olha, bem tranquilo neste momento. Rodízio hoje vale para os veículos com placas finais 9 e 0.
O sistema de trem e metrô da capital paulista opera normalmente sem nenhum tipo de problema. Na Grande São Paulo, a temperatura máxima será de 27 graus e não há previsão de chuva para quem quer curtir o Jogo do Brasil de boas na rua ou em casa. E a ouvidoria da Polícia de São Paulo decidiu acompanhar a investigação da morte da jovem baleada por um soldado no início da semana. Os pais e o namorado de Brenda compareceram à ouvidoria nesta quinta-feira. Juan estava com a jovem quando ela morreu e também ficou ferido. No dia dos fatos, ele foi intimidado, foi constrangido, foi ameaçado. Ele também diz que o policial se omitiu com relação ao socorro da jovem e os familiares do policial da mesma forma. Ao invés de chamarem socorro e ambulância, chamaram outras viaturas. Juan afirmou em depoimento à ouvidoria que militares intimidaram membros da família e vizinhos da vítima. PMs teriam até verificado celulares sem mandado, à procura de vídeos. Em outro trecho, o pai da jovem conta que foi seguido até em casa por agentes da Força Tática. Uma pessoa que está numa situação em que a filha foi vítima de um crime gravíssimo não pode ser também intimidada ou constrangida de qualquer forma. Outro ponto que será apurado pela ouvidoria é a destruição de provas. A mãe de Brenda contou ao ouvidor da polícia que as roupas que a jovem usava quando foi baleada foram queimadas no Instituto Médico Legal, o que eliminou quaisquer vestígios que pudessem auxiliar na investigação do crime, ocorrido no último dia 2. O que era para ser o início de uma nova fase acabou em tragédia. Brenda Lima de Oliveira, de 20 anos, e Juan Macedo, de 19, namoravam há um ano e se preparavam para morar juntos. Ele saiu do trabalho na segunda-feira e levou a jovem para conhecer a casa que iriam alugar, em Poá, na Grande São Paulo. Quando desciam da moto, um disparo foi feito na direção dos dois. A bala entrou pelas costas da moça, saiu pelo coração e atingiu o namorado. Brenda morreu no local. O autor do disparo é o soldado Jonathan Lima, de 21 anos. Ele alegou estar recebendo ameaças de morte e que viu um casal rondando o bairro de motocicleta. No domingo, uma pessoa chegou a jogar uma bomba na casa dele. Câmeras de segurança gravaram o momento em que o explosivo é atirado em direção à residência do soldado. A semelhança com os suspeitos foi o suficiente para o soldado atirar. Ele foi ouvido na delegacia e vai responder em liberdade, o que gerou revolta entre os moradores da região. Cerca de 30 manifestantes apedrejaram e queimaram 2 ônibus no começo da semana. A circulação chegou a ser interrompida por questões de segurança. E o inquérito sobre a morte da menina Vitória Gabriele, de 12 anos, deve ser apresentado ao Ministério Público na semana que vem. Por enquanto, o caso ainda deve permanecer aberto. Na semana que vem, a Polícia Civil deve concluir toda a sua investigação. A polícia já sabe quem foi o mandante do assassinato. A identidade das pessoas envolvidas não foi divulgada. Não podemos detalhar porque o sigilo é necessário para a preservação dos próximos passos da investigação e também para garantir a segurança de testemunhas que estão protegidas. De acordo com o depoimento de testemunhas, a menina foi morta por engano em um acerto de contas por causa de dívida relacionada ao tráfico de drogas. 3 suspeitos estão presos por participação no crime e foram indiciados por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O servente de pedreiro Júlio César Lima e o casal Bruno Marcel de Oliveira e Maiara Borges de Abrantes. Vitória Gabriele foi morta no mesmo dia em que desapareceu, em Araçariguama, no interior de São Paulo. O corpo dela foi encontrado em uma região de mata 8 dias depois. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas em um tiroteio na zona oeste de São Paulo. A confusão começou em frente a este bar e assustou os moradores. Eu moro aqui há 32 anos. Eu nunca vi um negócio desse. Nunca mesmo. Fiquei apavorada, viu? Várias pessoas que estavam dentro do estabelecimento viram quando o motociclista chegou. Testemunhas contaram que o homem se aproximou do bar visivelmente alterado. Em seguida, começou a ofender as pessoas que estavam no local. Quando foi repreendido, sacou a arma e começou a atirar. Uma das vítimas, mesmo baleada, conseguiu sair do bar e entrar no carro. Com o veículo, atropelou e matou o atirador.
Um táxi com várias marcas de tiros foi encontrado perto dali. A identidade do homem que morreu não foi divulgada. De acordo com a polícia, a pessoa que atropelou o atirador agiu em legítima defesa e não deve ser presa. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. 5h54, seguimos ao vivo até às 6 horas da manhã aqui com o SBT Notícias. Faz neste momento 17 graus em São Paulo. E a polícia aqui de São Paulo identificou 75 pessoas acusadas de comandar grupos da maior facção criminosa do Brasil. Você vai ver agora com exclusividade como os traficantes planejam assassinatos e outros crimes. A reportagem especial é da Thaís Nunes. Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, interior de São Paulo. Aqui estão presos os homens que mandam no primeiro comando da capital, a principal facção criminosa do país. São Paulo é o coração do comando. O SBT teve acesso com exclusividade a uma investigação que começou em 2016, quando o número 1 da facção, Marcos Erbas Camacho, e mais 11 chefes do grupo foram transferidos para o RDD, regime disciplinar em que o preso fica completamente isolado. Outros criminosos, escolhidos por Marcos Camacho, assumiram o poder de dentro da cadeia. Como se fossem suplentes dessa liderança. Eles já tinham uma função junto à organização e a partir do momento que essa liderança foi para o RDD, eles passaram a acumular funções. Esses suplentes, identificados pela Polícia Civil, eram o que a facção chama de sintonia final dos estados e países. 7 homens eleitos para gerenciar os pontos de venda de drogas em todo o Brasil. E cada um fazendo uma parte aí, tá ligado, a engrenagem começa a andar, as coisas começam a melhorar aí. Não para mim aí, mas para vocês todos aí dentro do estado aí, irmão. Foram essas cartas encontradas no esgoto da penitenciária que deram início à investigação. Parentes de presos faziam com que as mensagens cruzassem os muros da cadeia. Nas ruas, 4 bandidos dividiam o controle do tráfico de drogas. Tudo era decidido por telefone. O dono da quebrada vai ter o lucro dele, vai ter o corre dele. É 5, 6 mil de lucro. Esse lucro seria revertido em prol da ferramenta aí, entendeu, meus irmãos? O plano de expansão territorial da facção começou há uma década. Hoje há franquias do crime em todos os estados do Brasil e até em países vizinhos. O grupo tem mais de 30 mil integrantes cumprindo ordens que partem de dentro deste presídio. Ordens que vão desde o envio de remessas de drogas e armas até ataques para pressionar o poder público. Se o Estado não cede, as ordens são claras para atacar órgãos estaduais, inclusive atentar contra a vida de agentes públicos. Tem que dar a resposta, montar o tabuleiro aí, começar a dar a resposta, catar onde buscar a bola, descolar, fazer levantamento de endereço e ir para cima do bagulho. Foi o que aconteceu com o agente penitenciário Humberto Furtado, executado com um tiro na cabeça no Acre, a mando do crime organizado. No início deste mês, policiais civis cumpriram 75 mandados de prisão em 14 estados, numa operação batizada de Echelon. Um dos presos confessou ser um dos braços da organização criminosa em Goiás. Você sabe de algumas regras do partido para me falar? Cacaguetar, talaricar. Quem não segue essas regras é punido como? Com a vida. Assassinatos de traidores e inimigos do grupo são decididos em teleconferências e sempre registrados em vídeos ou fotos. Mano, faz um vídeo e arranca a cabeça dele fora. Eu quero que arranque a cabeça dele fora. Mas já pode matar então? Já pode cortar. Chefes do bando chegam a se gabar das execuções. Eu tenho quase 100 homicídios aí na linha, irmão. E não me arrependo disso, não. A violência é o meio que a facção encontrou para expandir os negócios. Nós não vamos ousar achar que um dia isso vai acabar, porque é uma consequência. Quem age no submundo ou de uma sociedade espúria tende a continuar até que seja segregado. O grupo, que se organizou dentro dos presídios de São Paulo, é hoje uma espécie de multinacional do crime, com faturamento de mais de 400 milhões de reais por ano. A facção ela serve hoje para enriquecer poucos. O que ela fornece para o preso em termos de assistência é quase nada. Ela cobra muito, oferece quase nada e ela enriquece a liderança. 26 estados, né, mano? 3 países aí. Tá ligado, molecote?
Bom, gente, nós ficamos por aqui, mas o SBT Notícias volta amanhã. Você confere a nossa programação completa pelo site sbt.com.br. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia para você, um excelente final de semana a todos e boa sorte para o Brasil que vença essa batalha. Tchau!